Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de sempre desenhar o direito para você, para que fique claro, didático, que todos possam absorver todas as informações. O direito tem que ser difundido e a gente aqui no nosso podcast busca alcançar todas as pessoas com as informações que são importantes para você ter conhecimento. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu sempre trago ilustres convidados, daí também o motivo de Direito Ilustrado. E hoje tenho a honra de receber mais uma vez o Rodrigo Magno, jornalista, dono do podcast Deu Match, e ele também é um grande amigo. Por favor, se apresente aqui para nós. Boa noite, bom dia, boa tarde, a gente não sabe o horário que o pessoal vai assistir o podcast, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Renan, pelo convite. É a segunda vez que eu estou aqui, vai ser um excelente conteúdo. Perfeito. Trago também hoje a doutora Isamara Duarte, advogada, criminalista, atua também em direito de família e a minha amiga também há muito tempo, já me acompanhou em alguns júris, já fez o meu curso de nojuri.com.br e, por favor, se apresente aqui para todos. Olá a todos, sou Isamara, atuante aqui em Santa Bárbara, Americana e região. E Renan, obrigada pelo convite, é uma honra. Primeira, eu espero que de outras vezes também. Com certeza. Isamara, que na verdade não é a primeira vez que eu a convido, porque eu sei que ela tem um conteúdo interessante para compartilhar conosco e eu fico feliz que tenha aceitado dessa vez o convite. Antes de começar a falar do tema, a gente vai falar hoje sobre violência doméstica, sobre alienação parental, sobre a violência doméstica sofrida pelo homem, sobre o movimento Red Pill. Fica com a gente que esse programa vai ser muito interessante. Ele é dividido em 3 partes. No início, a gente vai conhecer um pouquinho mais os convidados. Depois, a gente vai entrar no mérito mesmo, atacar o mérito da questão. E, por fim, temos o quadro de frente para a sentença, onde o convidado pode responder ou ele pode recorrer, sair da pergunta. E fica com a gente até o final, tá? Seguindo então, Rodrigo, casado, filhos, faz o que além de ser um sucesso na internet? Solteiro, né? Separado na verdade, com 2 filhas, uma de 15 anos, uma de 14. E estamos na luta aí, né? Você sabe que podcast não é fácil fazer não, né? É um conteúdo hoje em dia que está sendo muito distribuído, né? Muito alcançado em todos os ramos, né? Então, mas é um conteúdo que dá bastante trabalho, né? Para você convidar as pessoas, a estrutura financeira para você montar um podcast não é pouca não, mas com a luta aí, no dia a dia a gente consegue. Fala o seu podcast, qual que é ele? Tribuna do Match, na verdade assim, é o Deu Match canal que tem vários tentáculos, né? Tentáculos são aqueles outros quadros que a gente tem dentro do Deu Match, né? Que é o Tribuna do Match, que é o nicho do podcast do Deu Match canal, né? Então, é um conteúdo bem bacana, jurídico, que fala de maneiras diferentes, né? De conteúdos necessários de uma forma clara, instrutiva, e com qualidade musical que é notável. Ele sempre leva uma banda, ou uma dupla, ou um cantor, alguém sempre participa e deixa mais gostoso mesmo o ambiente, intercala com umas músicas, é ao vivo, é toda terça-feira às 8 da noite. Toda terça, às 8 da noite é ao vivo. Isso. Perfeito, o nosso aqui é gravado e ele vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Isamara, você, além de advogada, conta um pouco mais da sua vida pessoal para nós. A minha vida é uma bagunça organizada. Como advogado gosta, né? Sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou filha, advogada e tudo isso tem que caber dentro das minhas 24 horas que o dia me permite. Tem quantos filhos? Então eu tenho 2 filhas, uma adolescente de 17 e uma pequena de 6 anos. Aí eu, dona de casa, cuida do escritório, cuida da casa, cuida da vida dos outros, resolve o BO dos outros e as 24 horas acaba sendo pouco. E cuidar do problema dos outros é um pouquinho mais fácil que cuidar dos nossos, não é? A gente cuida melhor do problema dos outros. Com certeza. Porque você fica distante, você enxerga aquilo, você enxerga a solução para o problema do outro. Mas quem tá vendo de fora vê melhor, né? Enxerga melhor. Né? Exatamente. Às vezes a gente consegue, se fosse eu, mas é muito difícil. Se fosse eu, não faria desse jeito. Suas filhas vão fazer direito? Espero que não. Porque não aconselho não. Tá bom. E suas filhas vão ser jornalistas? A minha filha, a Vitória, quer fazer direito. Direito? Direito de família ela quer ser. Tá assistindo muito o Deu Match Tribuna. Eu levo ela pra assistir lá, né? Então ela tá se identificando e quer fazer direito.
É uma matéria interessante mesmo. Mas se você acha que direito criminal tem muita briga, muita confusão, é que você não viu uma audiência de família. Exatamente. A tentativa de conciliação é uma maravilha. Não sei nem por que existe. Às vezes você fala por que a gente veio. Né? A palavra principal é tentativa, porque geralmente não sai da tentativa. Não consuma. Geralmente fica no infrutífero, né? Fica no infrutífero. Muito. Mas qualquer hoje em dia, até de direito consumidor, qualquer audiência que você faz, distribui, vem a audiência de conciliação. Você fala, gente... Os advogados hoje em dia, acho que na própria petição inicial já estão colocando que não querem audiência de conciliação. Né? Mas se o outro quiser, vai ter que ter. E se o juiz quiser que tenha, tem. Né? Audiência criminal, por exemplo, queixa-crime. Já é previsto no próprio rito, que é um rito especial, né, da queixa-crime. Vai dizer que vai ter que ter uma audiência de conciliação. Poxa, se o cara contratou um advogado para entrar com uma queixa-crime porque ele foi profundamente ofendido, aí vamos ver se não faz um acordo. Como? Que jeito. Né? E o momento de dar essa notícia pro cliente? Que vai ter essa audiência. Vai ter uma audiência, mas eu deixei na sua mão. Você vai me colocar de frente com... Vai. Mas, e outra, ainda essa audiência, se eu não me engano, no artigo 620, fala que só as partes falarão, o advogado não pode falar. Como se eu fosse atrapalhar o acordo, né? Como se eu fosse um cara que é contra a justiça. Tô ali e eu não vou aceitar. E no fim, a prática é que é o inverso. É só os advogados que conversam, vê que não tem acordo e segue a vida. É melhor, né? Que é melhor, porque se deixa o cliente, envolve a paixão dele, envolve o sentimento que ele tá ali, o sentimento ruim. Para concluir a parte aqui pessoal, eu gostaria que vocês indicassem ou um livro, ou um filme, ou uma série que estão assistindo, que gostam, pra gente até conhecer um pouco mais de vocês pelo que estão indicando. Você, Rodrigo. The Name of the Rose, o nome da rosa. Filme? Filme. Antigo, né? Antigo. Sean Connery. Muito bom, cara. Lembro. Sensacional. Nossa, mas faz muitos anos que eu assisti, eu preciso assistir de novo. Você fala da Igreja Católica, né? Eu já assisti umas 4, 5 vezes, não enjoo de assistir. É muito legal. Ótimo. Tinha os livros proibidos. Exatamente. Os livros proibidos. Veneno na parte da página. É um filme interessantíssimo. Perfeito. E você, dona Isamara? Jennifer Lopes, Nunca Mais. Antigo também, mas sempre atual. Sobre relacionamento abusivo, ela se supera e ela volta. Não é vingança, é justiça, né? Ela vai atrás de colocar a pessoa no lugar dela, porque colocar na mão da justiça às vezes demora mais. Demora mais, né? Então ela vai dar conta do recado. Muito bom. Ele é um pouco antigo, acho que é de 2000 e pouco, mas tá sempre atualizando. Tá, já que vocês falaram 2 filmes bem antigos, eu vou falar um que eu lembro que era uma questão de direito. Eu tive que esclarecer isso com um professor para saber se era verdade ou não. Duplo Risco. Lembra desse filme? A mulher ela é presa por ter assassinado o marido. E dentro da cadeia ela descobre que ele tinha armado o próprio assassinato como se ela tivesse feito isso contra ele. E ela tá lá, deprimida, triste, até que chega uma outra detenta e fala, viu, você não conhece a lei do duplo risco? Fala, não, o que é? Se você foi condenado por ter matado alguém e essa pessoa tá viva, você tem o direito de ir lá matá-la. Você não vai Aí ela começa a treinar na academia lá da cadeia, fica sangue no olho. Desse filme é quando ele promove um leilão beneficente, onde um dos objetos leiloados é uma noite com ele. Olha que chique. E ela, sem aparecer, ela dá o lance maior e ela compra. E ela aparece no meio de todo mundo. Olá. Eu lembro que tinha uns barcos, uns veleiros, né? Tinha uma situação assim. E aí o Tommy Lee Jones que vai lá e não deixa que ela... Que ele era o agente da condicional. Agente da condicional. E não permite que ela cometa esse crime. Agora a pergunta é verdade? Poderia isso no nosso ordenamento? Na verdade não, porque você teria que... Vamos supor que pudesse. Teria que cometer exatamente o mesmo delito. E a partir do momento que tem aquela coisa pré-ordenada, o promotor vai falar, foi cruel, foi motivado por motivo torpe, etc e tal. Então nunca ia ficar o mesmo, né? Durante uma forte emoção, o segundo Isso, o primeiro foi privilegiado e o outro já seria qualificado. Então é impossível conseguir encaixar da mesma forma o delito. Teria que ser o crime perfeito, né? Não daria. Não tem. Não daria. Bom, vamos lá, pessoal. Agora entrando um pouquinho mais nas questões, a gente vai falar sobre a complexidade da violência doméstica, suas diferentes facetas. E
Aqui temos o jornalista com experiência nessas questões sociais, Rodrigo Magno, e a doutora Isamara, que é especialista, trabalha bastante com direito de família e violência doméstica. Rodrigo e Isamara, os dois, como vocês definem violência doméstica? Quais são as formas mais comuns que observam? Acho que a primeira parte para a Isamara, a segunda parte para o Rodrigo. Por favor, Isamara. Então, violência doméstica, a violência doméstica em si, ela é aquela praticada ou no ambiente domiciliar ou em virtude de um relacionamento parental ou afetivo. A violência doméstica contra a mulher, que é a que trata a Lei Maria da Penha, é especificamente contra a mulher, onde a mulher é a vítima. Gênero feminino, né? Gênero feminino. Então, para vítima mulher, existe uma lei especial, que é a Lei Maria da Penha. Né? Mas violência doméstica existe e abrange toda a sociedade. Não é? Existe, quando as pessoas perguntam se o homem sofre, se ele vai ser amparado pela Lei Maria da Penha, não vai. Porém, existe uma causa de aumento de pena quando é em ambiente doméstico, quando o homem é a vítima. Existe sim, não é como se não houvesse nenhuma diferença, só porque é homem, né? Ele realmente não vai ter a tutela da Lei Maria da Penha. Porém, não é como qualquer outra vítima, sendo doméstico, tem também uma causa de aumento de pena. Eu acho importante deixar bem claro para as pessoas que também não entendem que a violência doméstica contra a mulher pela Maria da Penha não é só a violência física. A violência física é um dos tipos. Sim, claro. Né? Existe a moral, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a física. Então, são vários tipos de violência que são tratadas da mesma forma, no mesmo rito, dentro da Lei Maria da Penha. Bom, aí já veio dar uma cosquinha, né, pra criticar. É difícil isso, não é fácil não. Quais são as formas mais comuns que vocês observam? Renan, segundo o juiz de direito, até você conhece Paulo Henrique da Correia, da Vara de Violência Doméstica Campinas, a mais praticada dentro daquela vara ali é a psicológica. Tá? É a psicológica que, inclusive, é mais difícil de você comprovar. Como é que você vai comprovar uma violência psicológica? Não deixa um exame de corpo de delito, não vai detectar. Não vai detectar, né? Mas também a violência física, né? Violência física. Inclusive, a Maria da Penha, ela protege as crianças também, né? Sim. A Lei Maria da Penha. Então, mas dentro de todo um contexto, né? Que, inclusive, um dia que ele falou para mim que aumentou muito a violência doméstica em Campinas depois da pandemia. Teve um aumento gigantesco, acho que em todo o país, né? Mas a psicológica é a mais comum. Né? Eu fiquei espantado, porque eu achei que era física, né? Sabe o que é? Eu acho que muitas vezes a pessoa é vítima ou a pessoa é agressora e nem sabe que é. Porque a forma que ele trata, aí é aquele relacionamento tóxico, abusivo, né? Que ele não chega a bater na mulher, mas o jeito que ele trata derruba ela, né? Sim. Derruba ela psicologicamente. Psicologicamente, né? E ela é o que você falou, ela não na verdade, assim, entre aspas, não caiu a ficha ainda, né? E é difícil a mulher tomar consciência que ela está dentro de uma violência psicológica, né? Doméstica psicológica. É bem difícil. Eu tenho um caso no escritório que a minha cliente é vítima de estupro marital. Estupro marital. Sim. Que é algo também que as pessoas demoraram para entender, né? Demoraram para tipificar, para entender que isso acontece dentro de um casamento. E eu não tinha total percepção até conversar com ela. É uma senhora de idade e que o marido, também outro senhor, ele passou a ter relações com a vizinha. Ela foi se queixar, obviamente, e ele falou assim, mas é porque você não me satisfaz. Você não faz o que eu quero que faça. Aí, coitada, uma senhorinha, sabe, toda... Aí ela falou assim, é porque eu entendo que a boca é feita para orar e não para fazer as coisas que ele quer que faça. Aí a coisa vai pior, né? Aí ela tem problema de umidificação, não sei como falar isso em termos mais suaves, né? Mais amenos. Mas ela, então, não estava mais conseguindo ter relação na frente. Aí, então, ele obriga ela a fazer coito anal. E ela não gosta porque sente dor, não sei o que. Ele fala, se não fizer comigo, eu vou lá na vizinha de novo. Então ela faz porque ela tem essa pressão. Psicológica aí. Não, aí isso é o estupro marital. Se você não fizer, eu vou lá na vizinha. Aí ela faz com dor, com a forma que consegue, e o cara continua ali abusando. Nossa. E isso se perdura há anos.
Até a hora que ela procura um advogado e fala, viu, eu não tenho direitos. Olha que bizarro, que pesado. Muito isso, muito bem. E a gente só não deu sequência porque ela também não tem condições de sair da casa, de tirar ele da casa. Os filhos ficam divididos nessa situação. É complexo pra caramba. É um assunto contexto bem espinhoso. É. Mas, assim, ela é vítima. Vítima constante de um crime continuado aí de estupro. Estupro marital. Ou estupro convivente, né? Tinha uma técnica, uma psicóloga que vai lá no Delmet, que fala, tem outro nome. Não é de companheiro, acho que é de companheiro. Companheiro, acho que assim é. Que feio, estupro de companheiro é uma... Porque engloba tudo, né? Não precisa ser casado para poder existir essa figura. Bom, a gente vai falar das questões da violência doméstica que afeta os homens, né? Como que a sociedade interpreta isso? Vinícius, a gente consegue inserir aqui alguns vídeos? Nesse momento, então, eu vou pedir para a gente inserir para ilustrar, afinal de contas, direito ilustrado. E aí eu vou te mandar os 2 vídeos, você coloca aqui na edição. As pessoas começaram a ver que realmente mulheres mentem. E não só das falsas acusações, mas da violência doméstica contra os homens também. A gente sabe o poder que a gente tem. E a mulher é muito mais emocional, ela joga muito mais com o emocional. A violência psicológica, tem muito mais mulher que faz violência psicológica com homem do que homem que faz violência psicológica com mulher. Eu não sei o poder que eu tenho de mexer com a mente do meu marido. Óbvio. Agora que eu tô com uma filha, é mais fácil ainda. A gente não tá em defesa dos homens. A gente tá em defesa da verdade. Porque caráter, pra mim, não tem sexo. Sim. A gente simplesmente abriu os olhos para um movimento que é maléfico às mulheres. Hoje, eu vejo o feminismo assim. A gente esteve do outro lado, então a gente tá vendo o que o feminismo causa. E vocês recebem muito caso de violência doméstica contra homens? Bastante. Teve um que falou assim pra mim, Karen, o que eu faço? Eu já fui na delegacia, o delegado falou pra eu ir pra casa e esquecer isso. A outra delegacia que eu fui, o policial riu da minha cara. O que eu faço? Ei, moça, ô moça, tá doida, caralho? Maluco, cuidado com essa mulher, hein? Cuidado com essa mulher que ela é perigosa, irmão. Daqui a pouco ela te bota uma mulher da frente e fala que você agrediu ela. Cuidado, hein? Cuidado com esse tipo de mulher aí, fica ligeiro, tá? Muito se fala em relação tóxica, em um relacionamento abusivo, sempre do homem contra a mulher. Mas você acha que não existe mulheres que não estão preparadas para estar em um relacionamento e que passam a fazer da vida do homem um verdadeiro inferno? Sim, isso existe, esse vídeo comprova isso, mas é muito mais normal do que a gente imagina. E quando o homem vai fazer um boletim de ocorrência, quando ele vai falar sobre isso na delegacia, ele é motivo de piada, de escracho, ele é o ridicularizado, ou seja, ele é vitimado mais uma vez. O que você acha sobre isso? Conhece alguém que sofre esse tipo de violência? Conta aqui pra gente. Para vocês entenderem que o homem também pode ser vítima. É mais raro? É lógico, a gente vive num universo onde o feminicídio só cresce. A gente está num ambiente onde a violência doméstica contra as mulheres é enorme. É gigantesco. Porém, existe também uma parcela de homens que sofrem dessa violência doméstica e o próprio sistema busca abafar, busca ridicularizar aquele que é vítima para que... de certa forma, assim, é como se a mulher apanha e vai na delegacia, tem todo um aparato. Se o homem apanha e vai na delegacia, tem aparato zero. Não é capaz de ficar preso ainda. Exato, exato. Entendeu? É algo muito Na verdade, menor. Renan, o Estado ele não reconhece, né, esse tipo de violência, né, contra o homem, eu acho, entendeu? Ele não reconhece, é um contexto muito, muito difícil. Mas sabe que, na minha opinião, o que falta nessa questão é a rede de apoio. Porque quando você decide procurar uma ajuda, você não vai direto na delegacia. Você vai falar com pessoas próximas a você. São seus amigos, são seus familiares, são seus colegas de academia, por exemplo. E vira chacota, vira piada. Então, na própria rede de apoio. Já volta aquele passo que ele daria, que seria o próximo passo, que seria a delegacia, ele volta. Ele volta porque ele não quer ser ridicularizado, ele não quer ser exposto. E então... Mas temos que falar sobre isso. Tem a Lei Maria da Penha, mas tem o Código Penal, tem o Código de Processo Penal que
tem um amparo e não precisa... E parece aquela coisa assim, se a mulher é estuprada porque tava de saia curta, aí as pessoas vão tentar culpar a vítima. Sim. É um instinto da sociedade fazer isso. Agora, se o homem apanha da mulher, fala, o que você fez? Ou seja, a culpa é sua, você apanhou, o que você fez então? Por que você mereceu apanhar? Por que você não bateu? E você não pergunta de isso pra volta? mulher. Por que você não bateu de volta? Porque eu ia cair na Lei Maria da Penha. Tá, mas então você pode apanhar? Né? Não estamos incentivando a reevitar. Estamos dizendo que todos temos os mesmos direitos. Eu tive um caso muito tempo atrás em Santa Bárbara, acho que eu contei no outro podcast, que o meu cliente estava sendo acusado de ter dado um soco no rosto da esposa, da companheira na época. E era um caso de convênio, né? Fazia convênio nessa época, acho que foi em 2014, 2013. E aí eu não conheci o cara, fui pra audiência, né? Cheguei lá, aí ele falou, doutor, pergunta pra ela por que eu dei o soco. Pergunta pra ela se ela não bateu em mim antes. Aí eu perguntei na audiência, perguntando pra vítima, que é a primeira a ser ouvida, né? Falei, tá, aconteceu, tal. Ele bateu em você, ela foi, fez o BO, ficou caracterizado, o exame de corpo de delito apresentou a lesão. O que aconteceu? Primeiro eu tinha batido nele com um cabo de enxada. E aí a juíza, doutora Camila ou Miriana? Camila. Aqui na época, né? Hoje é Camila Ferrari, mas na época acho que era a doutora Miriana. Absolveu na hora por legítima defesa. O cara deu um soco, mas porque primeiro ele tomou um bastãozada com cabo de enxada na cabeça dele. Precisou ela admitir. Exato. Né? Porque a prova seria raro que admita. Aí vai do advogado, né? Foi a forma que eu perguntei, eu dei uma provocada, e aí ela... bati nele sim com cabo de enxada antes. Pronto, absolvemos por legítima defesa. E é aquela coisa, né? Ou seja, o homem pode revidar? Pode. O homem pode se defender? Pode. Mas vai ser difícil de defender depois dele, né? Direitos iguais. Não, vai ficar complicado, né? Porque o homem, quando ele vai se defender, só o fato Mas não tem que ser proporcional. A ideia é você se defender. Se você está sendo... Eu falo que a legítima defesa, artigo 24 do Código Penal, fala em repelir injusta agressão, né? Ou iminente agressão, ou logo após a injusta agressão. Isso não tem um asterisco aqui, exceto se for mulher. Não tem. Né? Não tem. E as pessoas falam, não, se for mulher não pode. Pode ser mulher, pode ser criança, pode ser idoso. Se você está sendo injustamente agredido, você pode repelir. E eu digo injustamente porque se for justo, aí não dá. Só toma cuidado para não virar contra você, porque o corpo de delito vai dar um hematoma nela, mas o que ela deu lógico, não vai só o fato do homem segurar a mulher aqui e apertar, já fica um hematoma, né? Porque o homem é muito mais forte que a mulher, né? Então já vai ficar isso aí pode ser usado contra você, né? Pode ser que vire contra você. Se não tiver uma testemunha ocular ali, então. Porque não será a primeira, não será a única vez. Se for acontecer de novo, prepare-se. Prepare um conjunto probatório, coloca ali o celular para gravar, mostra que você... mas é difícil você saber que você vai ser agredido naquele momento, né? Mas na relação dia a dia... Se repete. Você vê que vai acontecer. Então... Nós tivemos um caso, Renan, que chegou até nós, que, por exemplo, foi um descumprimento de medida protetiva, porque o pai ele tem que depositar os alimentos na conta da genitora, tá? Em muitos casos, na maioria dos casos. E ele fez o Pix para a conta da genitora, pegou o comprovante e mandou para ela o comprovante, segue o comprovante do pagamento. Mas ele estava com uma medida protetiva. A mensagem. Nossa. Tá? A mensagem. Então, a mensagem viola, né? Juridicamente falando, né? Porque a medida está mas a medida protetiva não pode comunicação. Mas assim, é o bom senso que tem que prevalecer. Exatamente. Né? Não, ele mandou mensagem. Que mensagem? Entendeu? Aí ela usou como se fosse um argumento para descumprir a medida protetiva. Ela falou, mas ele mandou o comprovante para minha conta, mandou o valor para minha conta, eu já vou estar sabendo que está lá na minha conta porque eu vou ver no extrato. Não tinha necessidade dele mandar o comprovante para mim. Foi uma pressão que ele fez, mandando. Mas não é pressão, entendeu? É isso que eu tô falando. E essa prova não vai ser feita quando a polícia chegar lá. Vai todo mundo para a delegacia. Ele descumpriu, ele vai para a cela, até ele provar que a mensagem era só o comprovante, né? Se a intenção dela é
lascar com a vida Sabe dele. qual é o correto que a gente tá percebendo? É que o próprio juiz, para evitar esse tipo de problema, o próprio juiz, na decisão da medida protetiva, ele tem que colocar que se tiver alguma coisa com relação a alimentos, né, nesse sentido aí, ele pode fazer o pagamento do valor. Não, normalmente o juiz fala se tiver relação com o tratamento, o crescimento dos filhos, né, a educação dos filhos, ok. Por exemplo, escola, boleto da escola, porque isso é infinito, né? Claro, não pode ter o abuso, o cara não pode falar sobre isso e continuar a conversa, continuar as perguntas, né, eventualmente. Até na questão de visitas mesmo, visita não, de convivência, né? Por exemplo, você está com medida protetiva, isso não impede que você vá ver seu filho. Mas como é que você vai fazer... Mas é importante que o juiz fale sobre isso também. O direito parental não pode ser prejudicado por causa da medida protetiva, mas é importante que na medida protetiva que determina ali o distanciamento, que diga que naquele período, nos dias de buscar a criança, o pai pode. Ou através de um terceiro que vai lá buscar. Mas aí muitas vezes tem que falar ainda qual é o nome do terceiro no processo, aí você vincula uma pessoa. Exato. Né, eu tive um cliente que não era de Americana, ele não tinha quem levasse, ele contratava policial para ir buscar as filhas na casa da mãe. Isso quer dizer que pra tudo tem um jeito. O Pix, policial porque era... O Pix, ela vai receber, ela vai ver que ele pagou, né? Não tem necessidade. Não tem necessidade, né? Eu acho assim, é um excesso, né? É um excesso. Outro tipo de excesso que a gente já debate bastante também. Agora, a mulher tem o direito de não ter o nome dentro do processo. Tem uma lei nova que fala, na medida protetiva, a mulher não tem mais o direito de ter o nome dentro do processo. Tem que ficar oculto. Mas aí eu te pergunto, o processo de medida protetiva já não é um segredo de justiça? Para que forçar isso, sendo que já é um processo em medida de segredo de justiça? Ninguém tem acesso, só as partes, quem quiser obter uma senha através do cartório, as partes e os advogados, né? Para que manter... E os advogados das partes. Das partes porque ainda. mesmo sendo advogado, a gente tem acesso à maioria dos processos. Para que forçar isso, segredo, né? Não. Você entendeu? Aí você acredita que é o excesso. Agora eu te pergunto, quando é uma denúncia falsa, vai aparecer no processo que ela fez uma denúncia falsa? Não, mas a manchete da violência tá lá grandona. Se tiver uma retratação, vai ser pequenininho. Vai ser um negócio. Se tiver ainda. Se tiver, vai estar ali no cantinho. Acha lá, você vai ver. É difícil. Tem retratação. Eu tive um caso de denúncia falsa de Maria da Penha, agora, recente, em que a minha cliente, ela fez a denúncia, o processo ganhou corpo, o cara foi preso, mas aí ele provou que ele não estava, ele estava internado em clínica de reabilitação e por isso não poderia ter sido ele, não poderia ter cometido os atos que ela descreveu no boletim de ocorrência. Então, quando os fatos aconteceram, porque assim, a primeira ela fez a denúncia de violência doméstica, teve a medida protetiva e aí ela fez a denúncia de descumprimento da medida protetiva, que era impossível de ter acontecido esse descumprimento uma vez que ele estava internado. Aí ela passou a responder por denunciação caluniosa. Mas é porque ficou preto no branco, né? Ficou... Realmente o cara não podia ter feito, o álibi dele estava perfeitíssimo. Não tinha como ele ter escapado da clínica e feito o que ela disse que ele fez. Isso aí pra você ver, foi criado todo um cenário, né? Mentiroso, né? Ela já sabia com certeza absoluta que ele estava internado nessa época. Não, isso acho que não. Acho que ela só fez pra ferrar, porque se ela soubesse que ele estava internado... Não, mas tem casos que você... Por isso que eu tô te falando. A pessoa não tá nem medindo, né? Não, ela não mede as consequências. Né? Só quer ferrar de qualquer jeito. Porque a primeira impressão é que fica. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa
pós-graduação lato sensu, que vai te dar aso, vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui, você vai ter desconto. Essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Aproveitando agora a próxima pergunta, Rodrigo, a gente vai falar sobre o movimento Red Pill. Sim. Tá? O que é esse movimento Red Pill e como ele se relaciona com a discussão sobre a violência doméstica contra homens? O movimento Red Pill é um movimento machista, na verdade, né, Renan? Eu acho que é um movimento que... Vou pegar uma matéria que eu... O nome é masculinista. É, masculinista, na verdade. Que seria em oposição ao feminista. É um termo, né, utilizado para um movimento de homens que defende uma masculinidade dominante, né? Ele é baseado no filme Matrix, né, da pílula, né, vermelha. Sim. Então é um movimento que os homens... Aliás, eu queria entender isso, que eu não consegui entender. Então, eu acho que ninguém consegue entender, né? Eu acho que a maioria das pessoas, né? Não sei se a doutora consegue, se você também consegue. Qual que é o fundamento, né? Qual que é o objetivo disso, né? Eu acho que o que ajuda muito isso também são essas falsas denúncias que a gente está falando, corrobora bastante também, eu acho. Entendeu? Porque hoje em dia os homens estão com medo, não é nem receio, é medo de se relacionar com as mulheres, né? A gente defende a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais brilhantes que foram descritas, né, criada, mas os homens estão com medo, pavor mesmo de se relacionar, porque uma simples piscada, antes o estupro de vulnerável era só carnal, né? Hoje ele tem a libido, né? O estupro de vulnerável com a libido, com a disfunção, né? Então, uma piscada que você dá diferente para a mulher já pode se tornar um estupro. Então, você imagina na mente de uma pessoa que, por exemplo, passou por uma denúncia falsa, se ela vai ter vontade, né? De se relacionar novamente com uma mulher. Mas é aí que se relaciona com o Red Pill. É isso porque que cai o link com o Red Pill. Isso. Porque ele já tem essa... A rede de os apoio. Apoiadores que ele encontra. Que ele encontra, exatamente, entendeu? Então, mas aí já é o excesso novamente. O excesso novamente. Eu tive um caso de menino que estava sendo acusado de estupro também, ou de abuso, ainda estava muito recente, era um BO, em que a menina disse que na van, quando eles iam para Campinas, Santa Bárbara, Campinas, fazer a faculdade lá, ele voltava paquerando ela. E ela foi lá fazer um BO de que ele teria passado a mão na coxa dela. Eu não sei se foi na conversa, sabe quando você fala e encosta e tal, e aí ela interpretou isso da pior forma possível, foi fazer o boletim de ocorrência, ele me contratou para acompanhar. E aí eu consegui, vi que faltava muitos elementos ali, a gente conseguiu arquivar o inquérito, mas sendo injusta, né, a acusação. Mas olha, aí ele falou para mim, como que eu vou me relacionar agora?
E ele ainda falou, meus amigos estão falando pra eu agora começar a sair com homens, porque o homem não tem esse problema. Eu falei, se você já tá pensando nisso, né? Então, você tá cogitando isso, acho que deu uma coceirinha aí, fique à vontade, né? Segue sua vida. Mas olha... Pode encontrar isso com homens também. Olha o medo. Pode acontecer com o homem também, mas aí, de novo, né? Mas o que você fez pra isso? Porque o homem sempre, se ele é vítima desse tipo de delito, vai perguntar, ele vai se revitimizar, porque vai perguntar por que você fez, como que você tratou ele, por que ele interpretou que ele podia fazer isso. É uma conjunção carnal, que é o estupro, né? Para um ato libidinoso, a diferença é bem grande, né, Renan? Eu acho que a diferença é gritante e latente, né? Não, mas... Então, Mas o estupro é ato libidinoso, pode ser o diverso de conjunção carnal. Tanto que, veja, o coito anal, conjunção carnal é pênis e vagina. Se fosse pênis e ânus, coito anal, não seria conjunção carnal, seria o ato libidinoso diverso. E aí havia aquele questionamento, se a pessoa no estupro, ele faz a conjunção carnal e faz o coito anal, se seria um crime... Dois crimes. Um crime continuado, se seria um concurso material. E a jurisprudência entendia que não, é um crime só, né? Aconteceu e tal. Mas olha como antes da alteração da lei, que antes do 203 era só a conjunção carnal, havia esse questionamento, se poderia ter uma continuidade. Não faz sentido, né? Porque todos os atos antecedentes àquilo seria também outro estupro. Não, absurdo. Aí agora tá tudo junto. Os fundamentos, da onde surgiu, eu não sei se é dali. Eu cresci dentro de uma igreja evangélica, daquelas mais rígidas, onde não corta cabelo, não pinta unha. Não... Então, eu cresci ouvindo que Eva foi feita da costela do Adão, tá abaixo do braço do homem, então ela está sob o cuidado do homem, ela é inferior ao homem. Ou a frase recatada e do lar, né? Tudo é válido, Renan, desde que ambas as partes concordam. Existe a mulher que aceita, eu vou te bancar, eu vou te sustentar, você fica em casa, eu vou sair, eu trago, eu faço as vontades, eu cuido dos filhos, eu pago tudo. Ela aceita, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? Eu conheço mulheres que gostam de ser donas de casa e só, marido, preciso disso. Marido, tá faltando aquilo. Tá ótimo. É um acordo entre as duas partes, tá tudo bem. O ruim é quando você perde o respeito. Eu não quero, mas você vai fazer. Porque você é minha mulher e eu sou o homem e eu quero que você fique em casa. Aí que se inicia o ciclo de violência. Porque saiu o respeito, começa a violência. Psicológica, moral. Então, que avança para... o final que é o físico, a violência física. Red Pill, Não, o final é o feminicídio. Então, né? O final é o feminicídio. Que é um caminho. E é uma evolução, né? E que acontece, né, infelizmente. Né? O que acontece. Porque a violência doméstica contra a mulher, ela não começa no soco, no estado. Não. Ela começa lá onde você vai, com quem você vai, onde você foi, que hora que você volta. É uma catástrofe anunciada. Que roupa é essa? Ou com piadinhas de mau gosto, né? Sobre o peso, né? Também. Tem aquele... Começa ali. E só evolui. Mas tá tudo entre as duas partes, que é o casal, o relacionamento, tá tudo certo? Tá tudo certo. Pergunta é, Isamara, você acredita que o movimento Red Pill traz à tona questões que sejam válidas ou é apenas uma resposta reativa aos avanços feministas? Traz questões que são válidas, que valem ser discutidas, conversadas e entendidas, né? Porque a diversidade de como as pessoas enxergam o mundo é gigantesca. Cada pessoa enxerga de um jeito. É onde eu repito. Respeito. Respeita a opinião do outro e o jeito que o outro decide viver. Ponto. Em relação ao movimento feminista, na minha opinião, o movimento feminista válido é aquele que não quer pregar a supremacia feminina. Exatamente. Quer pregar os direitos iguais. Porque as mulheres são seres detentores dos mesmos direitos que os homens são. Certo? Então, esse seria o ideal movimento feminista. Não sou mais do que um homem. Eu não quero ser mais do que um homem. Eu não quero me impor. Eu quero andar ao lado. Vamos ser justos, porque a nossa Constituição fala. Todo mundo é igual perante a lei. Independente de sexo, qualquer outra coisa. Né? Mas se for vítima de violência. Então, aí fica desigual. Aí acabou. Mas é porque é a mesma coisa, sei lá, é para tentar equilibrar
um desequilíbrio que existe na sociedade, né? O excesso que o... Mas existe esse excesso, né? Eu acho que... Tudo em excesso complicado. não é bom. Essas Existe o brechas que abuso. estão vindo na Lei Maria da Penha, como, por exemplo, aluguel, né? Que agora a mulher tem direito a aluguel quando ela não tem onde morar, então o próprio juiz pode determinar o valor de um salário mínimo para poder a mulher ter esse aluguel. Mas quem paga isso não é o marido, né? Não, é o Estado. O Estado que paga. E o juiz que determina o valor. Aí, agora, recentemente, a mulher que for vítima de violência doméstica pode sacar o FGTS. Né? Então, tem isso também. Interessante. Inclusive, nós vamos comentar isso também. Então, tem vários temas que eu acho que são bem-vindos, válidos, mas ao invés deles, essas lacunas que existem, né, esses agregados que existem na lei, deixar a lei um pouco mais forte e firme, eles estão sendo usados em desfavor da própria Lei Maria da Penha. Na minha opinião, desvaloriza a Lei Maria da Penha que as mulheres demoraram tanto para conquistar, entendeu? Então, você imagina, vou te fazer uma pergunta, por exemplo, para você e para a Isamar. Você acha que, por exemplo, o FGTS agora que a mulher pode sacar com relação à violência doméstica não vai criar, por exemplo, mais denúncias falsas ainda? O que você acha? Eu espero que para chegar no ponto da mulher ter esse direito ir lá e sacar, tem que ter tido um processo. Sim. Um processo robusto de provas, né? Porque existem as denúncias falsas, que vai desmerecer as denúncias reais. A Lei Maria da Penha não pode ser usada como arma contra o Estado ou contra o homem. Não pode. É o que eu ia perguntar. Como que essas denúncias falsas impactam no sistema judiciário e como isso afeta a vida do homem que foi injustamente acusado? A violência doméstica, geralmente, ela é cometida entre 4 paredes, durante a convivência de 2 pessoas. E são essas 2 pessoas que é a palavra de uma contra a outra. A vítima real da violência doméstica, geralmente, ela não tem uma prova, além da palavra dela, porque ela age na emoção, ela age na força da raiva ali, de eu sou vítima, e ela não pensa, ela não avalia como é que eu vou provar que eu estou passando por isso. Ela não esfria a cabeça, ela não faz aquele conjunto probatório. Então, a palavra da vítima real é a maior prova que ela tem. Aí chega uma denúncia falsa, que também é a palavra. Aí cabe ao poder da polícia, judiciário, conseguir diferenciar. Mas por ser um crime que acontece na clandestinidade, assim que a doutrina fala, né? Ou seja, ele acontece em 4 paredes, acontece sem testemunhas. O juiz não pesa isso a favor da vítima? Falar, como ela não tem mesmo como provar, então eu vou presumir que é verdade? Isso não acontece? Infelizmente, acontece. E aí dá brecha para ter mais acusações falsas. A importância de ter uma boa assistência jurídica, tanto o homem vítima da denúncia falsa, quanto a mulher que é vítima real. Eu vou te ajudar a você comprovar que você é vítima, ou a vítima real, ou a vítima da denúncia falsa. Porque o juiz ele não pode ficar apenas na palavra, infelizmente. Eu vou te falar uma frase que o Dr. Paulo Duan Corrêa, que é o juiz da Vara de Violência de Campinas, usou. Ele disse que é uma frase: a sociedade está doente. As pessoas hoje em dia não conversam mais, não dialogam. Elas acusam, né? Preferem acusar, criar todo um contexto, ao invés de conversar, né? Então, e ele mesmo diz que ele fala que o juiz, pelo menos lá, quando já tem um pedido de medida protetiva, ele mesmo pega o nome da pessoa, coloca no site do tribunal para ver se já não tem uma ação de divórcio, se já vê se ela não tem uma ação de separação, de guarda, um processo digital que possa fazer a pesquisa. Né? E que o juiz não tem o segredo de justiça para ele, né? Exatamente. Ele pega tudo isso aí, quando já tem esse contexto aí de um divórcio, uma separação, uma ação de guarda, já muda os olhos da justiça para poder analisar isso aí, entendeu? Então, mas não é todo juiz que faz isso, né? Você sabe muito bem disso. Então, olha a consequência para o homem vítima de uma denúncia falsa. Não, eu fui vítima de 2, 3 denúncias falsas. Se ele não for condenado ou responder por algo que ele não fez, pelo menos longe do lar, dos filhos, do cachorrinho, da família, ele vai ficar por causa da medida protetiva que o Poder Judiciário vai expedir. Vai dificultar o acesso aos filhos, vai dificultar o acesso
Eu penso muito nos animaizinhos de estimação. Porque não é um objeto, né? Cria uma... Agora você imagina, tem uma até denúncia gente falando falsa. sobre ação de guarda e de alimentos de... Pra cá, eu falei sobre isso. visita Pra de E animais. não é recente. Essa tutela em relação aos animaizinhos não é recente, Mas, não. gente, imagina abarrotar o judiciário com mais ações agora pra falar dos animais. Mas você vai falar pra tutora e pro tutor que ele não é o filhinho deles. O da guarda já tinha um tempo, né, Renan? O que tá tendo agora é os alimentos, né? É os alimentos. Não vai ter execução de prisão civil, óbvio, né? Isso não, né? Por enquanto, será que Por não? enquanto, não vai, não, isso é Será que fato, não chegamos vai nesse ter. ponto? Mas já pode a execução, né? Pode penhorar a conta, pode Meu bloquear cartão de crédito, passaporte. Mas cachorro dá gasto, sabia? Não, eu sei que dá Cachorro gasto, dá dá gasto. gasto, é Tem complicado. aqueles cachorros lá. E o que me assusta também na Lei Maria da Penha, o Renan, é o seguinte, por exemplo, se você tem uma medida protetiva, você pode sair do seu lar, quem vai sair é você do lar, não é ela. E você já pode ter comprado, tem casos que a pessoa comprou a casa faz 10 anos antes de ter aquele relacionamento. E você vai ter que sair daquela E ela casa que não tem você pra onde comprou ir. 10 anos, né? Há 10 anos Não, que se não você estava herdou. com ela, você herdou, Até você entendeu? tirar. Que ela não tem pra onde Pra ir, mostrar que ela não é dela. ganha Exatamente. o direito real de moradia. Agora ela tem direito de aluguel pra sair da casa e pelo menos aí o cara não perde. Bom, aí tá vendo aí, isso é um ponto a favor É um ponto a favor do homem. Você está falando dela aluguel. pagar aluguel pro homem? Não, o Estado não vai pagar aluguel. Ah, o Estado agora? Você está falando A do casa Estado? é dele, ele da casa, prova que é deixa a casa dele. pra ele. Prova que é prova que é herança, dele. prova que ele que comprou. Porque já tem casos que chega até a gente também, que até, por exemplo, o homem, a casa fica provado que é dele. Ele não pode cobrar o coisa dela, se tiver uma medida protetiva. Ele tem que sair, acabou. Mas essa é a importância do conjunto. Agora eu te histórico, pergunto, né? você que faz criminal, quanto vai durar essa medida protetiva? Dura o tempo que dura o processo criminal principal. Principal. São dois paralelos. A não ser que você prove que ela não é mais necessária. E acontece. Acontece de eu conseguir provar que ela não é mais necessária quando a mulher começa a entrar em contato com o homem. Aí Ela. eu junto no processo. Aí sim. O juiz vai falar assim, e ele fala mesmo. Ele fala, a medida protetiva é do cara contra ela e não dela contra ele. Então ela pode sim falar com ele. Tá, mas a partir do momento que acontece 1, 2, 3 vezes, você mostra, ó, mas ela já não não teme. sente mais. Ela não correto, teme ela ele. não tem mais O correto não seria nem ele falar com ela, nem ela com ele? Exato, Esse exato. seria o correto. E o cara fica com medo de responder, porque Não, aí, você né? tá- Mas tá provado que ela que entrou em contato. O WhatsApp é perfeito pra isso. Maravilhoso. É. O WhatsApp é uma bênção. Ele vem documentar os fatos mais corriqueiros que a gente tem. Então, mas o argumento que eu uso é, mas ela tá reiteradamente buscando o contato com ele. Demonstra que ela não tem mais medo, logo não precisa mais. Desativem as mensagens temporárias, tá? Deixa lá. O correto Vai Pode printando. precisar. é provar, que nem a gente já conversou sobre isso, arquivar o inquérito policial na delegacia é o perfeito, né? Porque daí você já não tem processo. Sim. Não tem nada. Sim, e acontece muito. Acontece muito. Eu acho que as delegacias estão com essa sensibilidade em casos de violência sexual, dignidade sexual, tem essa sensibilidade de arquivar o que é... Bom, por experiência, né? Agora pode ser que passe ainda muitas coisas, passe desse filtro. Agora, não tem esse filtro para medida protetiva e nem para decretar violação da medida protetiva. Isso é... Porque assim, eu acho que eles pensam, para decretar a medida protetiva, na dúvida, protege. Na dúvida, decreta dúvida- para afastar. E você sabe o que acontece muito também? Por exemplo, a mulher tem uma medida protetiva, ela volta a se relacionar com o homem, né? E aí briga de novo. Acontece muito. E usa isso E a medida pra tava valendo pedir a prisão. ainda. Mas aí que não tá. pediu a revogação. Quando o cliente me procura, e aconteceu agora, mês passado, um médico, tá com a medida protetiva contra a ex-companheira dele. Aí ele precisava falar comigo urgente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Doutor, as pessoas não sabem ainda, mas a gente voltou a se falar, a gente tá se entendendo, o que que eu faço? Você pede pra ela ir na vara da criminal e pede pra ela a revogação. Ela vai falar, eu quero a revogação das medidas protetivas porque não são mais necessárias. Não temo ele. E aí, depois disso, você pode voltar a se relacionar. A medida protetiva vai ser arquivada. O processo criminal da lesão corporal, porque ele machucou muito ela, não vai ser arquivado. Porque não tá na mão dela isso. Isso é uma opção penal Saiu da alçada dela quando ela incondicional. fez a- Mas a medida protetiva, sim. Porque a partir do momento que ela fala que ela não precisa mais, tem que ser revogado. Tem que ser. E aí eles podem voltar a se relacionar. Por pior que seja, não sei, a pior que seja a decisão que ela tá tendo de voltar com ele. Mas é aquela coisa econômica também, né? Envolve tudo isso. Infelizmente. Difícil. Doutora Isamara, tem conhecimento de casos de medida protetiva que foram decretadas injustamente? Como que isso acontece? Eu vou contar um caso que eu tenho no escritório lá.
Eu fui procurada em 2021 por um cliente. Ele não teve um relacionamento com a mulher. Ele teve um affair. Transou uma vez com a mulher engravidou, nasceu, fez o teste, paternidade, registro, perfeito. Ele nunca quis ter um relacionamento com ela, mesmo após o nascimento da filha. E ela insistindo em ter um relacionamento com ele e ele fugindo dela. Ele me procurou por quê? Eu quero o meu direito de visitas à minha filha, a convivência com a minha filha, Sim, claro, direito. mas eu não quero contato com ela. Eu quero só se eu puder ter a guarda, baseando que ela já foi internada em clínica psiquiátrica, ela não é mentalmente equilibrada, eu quero a guarda ou pelo menos o meu direito de convivência parental. Conseguimos que o juiz expedisse lá os dias, que seria semanalmente, ou sábado ou domingo, das 9 às 8 da noite. Ele pegaria no sábado de manhã, devolveria no sábado à noite ou no domingo. Olha só que coincidência. Nesse dia que ele foi, a primeira vez que ele foi lá, foi num domingo. Eu saí com a minha família, eu deixei meu celular no carro desligado. Eu fui para um parque aquático. Quando eu saí do parque aquático, várias mensagens e ligações dele. 6 da tarde. Nossa. Doutora, eu cheguei lá, entreguei o papel para ela, falando que eu poderia pegar a minha filha. Ela começou a gritar, tomou o papel da minha mão, rasgou o papel. Chamou a guarda municipal e disse que eu bati nela. Ela foi para a delegacia, fez o boletim de ocorrência contra mim. A polícia não quis nem me ouvir, não ouviu ele. Medida protetiva, o juiz decretou. A vara da família suspendeu as visitas. Isso é fato. Né? Enquanto corre na vara criminal, suspende-se as visitas. Não visitou a filha. Medida expedida. Isso foi em 2021. O juiz mandou ele indicar um familiar dele para pegar a criança de manhã e devolver à noite, sem que ele tenha contato com a mãe. Ele mora aqui sozinho, ele é de outro estado, ele não tinha um familiar. Aí a gente tentando que, por exemplo, fosse um oficial de justiça, fizesse isso, mas é um processo lento, Não dá. tudo não vai. Agora, em 2024, no começo, recebeu uma ligação, ele tá preso. Por quê? Violação. Ele pediu pra ela, deixa eu ver minha filha tá crescendo sem mim. Eu não tô vendo minha filha. Ela ligou a polícia, ele tá aqui, eu tenho uma medida protetiva. Preso. Ficou a noite preso, a audiência de custódia, conseguimos tirar ele na audiência de custódia no dia seguinte. Provando que não houve violência, ficou mais de 3 anos sem contato, conseguimos tirar ele. Mas ainda a filha tá lá, com 5, 6 anos, ele não vê a filha não vê ele, e a medida protetiva tá valendo. E você vê, é um pai querendo contato com o filho. Exato. Né? Então, tanta mãe reclama que o pai sumiu, que o pai não tá nem aí. Esse monte, tentando contato, É. só ele sofre. E é importante também que o público assista para falar assim, nossa, até que a mãe do meu filho é boazinha, né? Existe Porque tem umas mães que casos, são né? pesadas. Nesse né? caso que eu contei aqui, a Lei Maria da Penha foi usada como uma arma contra o pai. Porque o pai Então, não quer um relacionamento com ela. Então fica também a lição que use camisinha e vasectomia Pelo é um amor bom de caminho Deus. também. Também, né? Eu tenho um cliente que é muito raro eu negar clientes, né? Eu falo que eu não escolho os meus clientes e nem meus processos. Mas esse eu recusei, porque ele queria uma revisão de alimentos, e eu acho isso uma sacanagem. As filhas já ganhavam meio... para diminuir. As filhas acho que ganhavam meio salário mínimo, são 2 filhas gêmeas. Falei, meu, você não paga nem a fralda delas. Então eu não quis pegar, mas ele era meu amigo e tal, e o caso dele foi um caso extraconjugal, uma noite só, gêmeas. Olha, Foi bom você falar isso, Renan, porque a gente vê muitos casos que também é a mãe ou o pai que cria esse conflito, mas também o advogado induz, certo? A mãe, no caso aí, no que a gente está falando de processo de família, ou o pai, a entrar com uma ação de revisão de alimentos, uma revisão de guarda, né? Então, existem, o que eu sempre falo, advogados e advogados, né? A gente é o primeiro juiz da causa. Vocês Nós são somos o primeiro filtro. Exatamente isso. Então, na hora que o cara fala, Exatamente eu isso. poderia cobrar dele X mil reais para fazer Eu a vou te ação de falar uma revisão, coisa, quer ver? mas eu Importante. não achei justo, né? Quando eu tive uma audiência de mediação com a minha ex-mulher, mediação, tá? Não é conciliação, mediação. Dentro do Poder Judiciário, a mediadora ali percebeu que o conflito era o seguinte: a gente não estava chegando no consenso, eu não queria, ela não queria, ficou aquele clima tenso. A conciliadora falou: vou pedir para os advogados das duas partes se retirarem, que eu quero conversar só com os dois. Chegamos num consenso. Mas sem eu já... os advogados. Sem os advogados. Advogados. Chegamos num consenso, entendeu? Então, Quando a cliente
Principalmente a cliente chega no store, eu quero arrancar as cuecas dele. Eu falei, não arranco. Pode ir no vizinho ali, talvez o vizinho arranque a cueca dele, mas aqui não dá pra arrancar a cueca, não. Aproveitando, Isamara, alienação parental. Ela se relaciona com a violência doméstica. Quais são os efeitos nos filhos? Nos filhos. O que é alienação parental? Um dos genitores difama o outro, ou na frente ou para o filho. Então, o filho, ele ama tanto o pai quanto ele ama a mãe. A dissolução de uma união, de um casamento, deveria ser apenas entre os pais, entre os adultos. Eu sempre aconselho, não envolva os filhos, mas, puxando o gancho de denúncia falsa da Maria da Penha, uma mulher que é capaz de fazer uma denúncia falsa de Maria da Penha porque está com muita raiva, ela sabe que o calcanhar de Aquiles do pai, o maior amor do pai, quem é? O filho que está com ela. Sim, lógico. Ela vai usar o filho para afetar o pai, para pegar no coração do pai. E aí que entrelaça a violência com a alienação. E os traumas que vai se criando nos filhos é enorme e os pais não entendem isso no momento. Eu acho assim, Renan, eu passei por isso, né? Você sabe disso. Então, primeiramente, que a alienação parental ela não é reconhecida pelo judiciário, né? É muito difícil ser reconhecida. Até porque as psicólogas jurídicas, existe um provimento do CRP, que é o órgão que regula as psicólogas, que elas não podem reconhecer a alienação parental. Tá? Eu já falei sobre isso no programa. Mas existe um artigo que eu não me lembro o nome agora, acho que o número é 400 e pouco, acho, que fala que a psicóloga tem o dever de proteção da criança e do adolescente. Né? Então, primeiramente que não, porque assim, quando você, uma ação de guarda, possivelmente o juiz vai pedir para o setor psicossocial fazer um exame de estudo social, tanto pela psicóloga jurídica como pelo assistente social, né? E, por exemplo, você tem direito a nomear assistente técnico, né? E o assistente técnico não pode acompanhar dentro da sala a entrevista com a criança, né? Então já começa por aí já. Então, eu passei por isso, por exemplo, eu tive um descumprimento de guarda compartilhada reiterado. Eu pedi multa atraente, o juiz deu R$500 de multa atraente por dia. Ela não cumpriu. O juiz deu a busca e apreensão das crianças. Aí eu te pergunto, não tem alienação parental de tudo isso que eu te falei? Como que não tem alienação parental? E não foi reconhecida a alienação parental pelo judiciário, disse que não existia, com todo esse contexto que eu te disse, entendeu? Então, a própria psicóloga forense, né, que hoje em dia ela tem que ser pelo menos especializada em alienação parental, ela não pode reconhecer a alienação parental dentro do próprio judiciário, entendeu? A Liliane Santos, que veio aqui, que você entrevistou, ela fala sobre isso. Uhum. Então, elas ficam com as mãos atadas também, né? É a mesma coisa que eu contratar você para me defender de um processo e você não poder ter acesso aos autos. Como é que você vai defender? E você acredita que a alienação parental serve para manipular, inclusive, essas disputas familiares? Exatamente. A função dela é essa. A função dela é essa. Você entendeu? É difícil. Eu tô com um caso da minha família que eu vou ter que poupar daí, né? Porque é da minha família. Não, Mas a gente, quando vê a alienação parental, é algo que dói e destrói. Dói e destrói. Porque, tudo. Ao mesmo tempo, você fala assim, familiar. Se ele tá acreditando nisso, então não precisa nem mais falar comigo. Então é porque ele não me conhece direito, nunca me conheceu, vai embora. Mas eu falo uma coisa que é o seguinte, Renan. Um dia essas crianças elas vão crescer, tá? Porque assim, a criança ela fica no meio do muro, ela não quer desagradar nem o pai nem a mãe, né? Uhum. Você entendeu? Ela fica no meio do muro. E nem deve, né? E nem deve, né? Essa é a questão, nem deve. Só que assim, um dia as crianças vão crescendo, foi o que aconteceu com minhas filhas. Elas estão vendo qual é a realidade dos fatos. E outra, a criança, quando ela for maior, ela pode ter acesso a esse processo que é digital. Ela faz parte do processo, então ela pode pegar uma senha lá e ver todo o contexto do processo, o que aconteceu, entendeu? Mas eu volto a insistir, o judiciário não reconhece a alienação parental e muitas vezes não sabe nem, tem juiz que não sabe nem o que é a lei do depoimento especial. É verdade. Eu vou ter agora, quinta-feira, uma sustentação lá no Tribunal de Justiça, onde não foi respeitado a questão toda, e é um caso de suposto abuso sexual, né, estupro de vulnerável, e não foi respeitado. A primeira psicóloga perguntou tudo, como se fosse uma juíza. Mas aí não pode. Tem juiz mandando fazer escuta especializada dentro do Poder Judiciário, não pode. Aí eu utilizei, inclusive, um artigo da Liliane Santos para poder embasar o habeas corpus, porque já está condenado, então eu entrei com HC com efeito de revisão criminal. E vamos ver. Vou lá fazer a sustentação para tentar mostrar o erro que isso acontece em São Paulo, nos outros estados não. São Paulo, que era para ser vanguarda, que era para a gente poder ser modelo, está sendo o oposto. Para finalizar aqui o tema, Isamara, principais desafios que você enfrenta como advogada ao representar vítimas de violência?
Principal desafio é você fazer o cliente entender que na emoção você vai se arrepender. Palavras ditas, ações tomadas, processos iniciados na força da raiva, na força do ódio, dificilmente você vai reverter. Difícil. Então, para manter a cabeça fria do cliente, para pensar como agir, como fazer, se fazer ou não fazer, é o maior desafio. Porque uma relação que tem uma história, a violência doméstica, principalmente, ela tem uma história. Nós somos agentes de fora, nós não enxergamos. Só as duas partes sabem a história que eles Na trazem. verdade, isso é pra tudo, né? Em 2000 eu me formei em 2007, advoguei os 2 primeiros anos, 2008 e 2009, na área trabalhista. Porque era o escritório que eu entrei como sócio e era o que tinha. Mas, foi suficiente também para eu nem querer mais advogar. Eu não gosto de trabalhista. Tem um advogado nosso do escritório que faz, Thiago Sanches, mas enfim. Eu lembro que o juiz começava a audiência falando, pessoal, não é sentimento. A gente está aqui para falar de números, valores que foram ou não foram pagos e a gente precisa resolver. Deixa o sentimento lá fora. E na trabalhista, ó, já advogo desde 2008, e foi na trabalhista que eu vi briga de verdade na mesa de audiência. O meu cliente se bateu com o dono da empresa, meu cliente era o reclamante. Chegando às vias de fato? Vias de fato, o juiz quase mandou prender todo mundo, segurou, polícia conteve, porque o que aconteceu foi que o meu cliente, a gente não sabia, eu trabalhava com o sindicato, então vinha ação, a gente montava ação e distribuía. Ele não recebeu verba rescisória, não recebeu nada, tinha direito a tudo aquilo. Aí na audiência eu descobri o que aconteceu. Meu cliente usava droga, tinha fugido com a moto da farmácia para usar droga, passou o final de semana inteiro no motel com a moto, sem aparecer no trabalho e com a moto da farmácia. Voltou, foi demitido, não recebeu nada, entrou com a ação e tinha direitos. Ele tinha, mesmo sendo o filho da mãe, ele tinha direitos a receber as verbas rescisórias. E a raiva do patrão. Por mais que demita com justa causa, né? Por abandono de emprego e tal. Eu ainda vou ter que pagar. A raiva do não, e o patrão. pior é que o patrão era tio dele e meu cliente era sobrinho. Então envolve ainda a família, envolve tudo. Não e é os dois só se bateram na audiência. Falei, olha só. No criminal, pega coisa pesada, nunca teve briga. No trabalhista que tem as maiores, inclusive, as maiores mentiras contadas no trabalhista. Júri, quem briga normalmente é eu e o promotor, né? Na verdade, são as partes que brigam. Dificilmente, se o réu se manifestar, você já manda ele ficar quieto, porque senão você perde. Né? Mas cada um senão fica perigoso pro jurado. Você vai brigar na sua hora de fala. Lógico. Tá? Então não tem... mas você pode apartear, o júri é legal. E a revisão criminal, já não é muito o assunto aqui, mas a revisão criminal, ela cabe só numa condenação, é isso, né? Condenação transitada em julgado. Só para condenar. Se você for absolvido, não pode ter uma revisão para condenar. Não. É só para defesa. E cabe a revisão criminal, por exemplo, num processo de estupro, alguma coisa nesse sentido aí? Sim, todos os processos cabem. Tem os requisitos, são 2 anos depois de... revisão criminal é 2 anos depois de transitada em julgado a sentença, se eu não me engano. Agora, o que dá para fazer é o habeas corpus. Mesmo se não cabe a revisão, você pode entrar com o HC. E o HC tem um trâmite mais rápido. É um caminho. Não tem o requisito dos 2 anos. O requisito dos 2 anos é para reabilitação criminal. Tá. Pessoal, vamos agora para nosso último quadro aqui, o quadro do De Frente para a Sentença, onde o convidado pode responder ou recorrer. Respostas rápidas, tá? E objetivas, por favor. Rodrigo, você acredita que a discussão sobre violência contra homens pode deslegitimar as lutas femininas por direitos? Não, com certeza não. Direitos e deveres são iguais, eu acho. Né? Direitos e deveres são iguais. Isamara, o que você diria a quem afirma... Não, na verdade é tudo pro Rodrigo agora. O que você diria a quem afirma que o movimento Red Pill é apenas um desvio de foco das questões reais de desigualdade de gênero? Não diria que se aprofunde no assunto. Não, eu acho que não. Como você vê a tendência de minimizar a dor dos homens em casos de violência doméstica devido a estereótipos de masculinidade? Ou seja, o homem chega lá para se queixar e é ridicularizado. Eu acho que hoje você quer curto, né? Rápido, curto e rápido. É razoabilidade, eu acho. Razoabilidade pelo próprio Estado tem que ter, né? Eu acho que pela própria delegada ou delegado no caso. Isamara, a lei da Maria da Penha é suficiente para proteger as vítimas ou precisamos de mais mudanças no sistema? A mudança é sempre necessária.
rapidamente, assim, uma queda de avião, só com a queda do avião você vai conseguir ver a necessidade de mudança de regras, por exemplo. Então, cada caso você traz uma nova atualização. Lógico, né? Sim. A Lei Maria da Penha é 2006, são 18 anos. E ela 18 anos constantemente de atualizada. Então é sempre necessário. Estagnar não é bom, não. Como você vê a percepção social sobre o papel da mulher na violência doméstica e o impacto disso na legislação? A internet foi muito importante, porque cada dia você vê mais casos sendo expostos, isso dá mais segurança para as mulheres ter força e segurança para, junto com a sua rede de apoio, denunciar. Isso é muito importante e é bom que denuncie cada vez mais. Quais são os riscos de deslegitimar casos de violência contra homens em prol de uma narrativa mais ampla sobre violência de gênero? A gente precisa falar sobre a vítima do sexo masculino. Precisa falar, porque não é exclusividade, pode ser maioria, mas não é exclusividade da mulher ser vítima. O homem também é vítima e ele também tem que denunciar, tem que ter sua rede de apoio e a sua segurança para fazer essa denúncia também. Sobre violências contra direitos humanos ou contra violência doméstica, qual foi a situação mais inusitada que você já viu, Rodrigo? Inusitada? Curiosa. Engraçada. Engraçada, uma situação dessa é difícil, né? Eu diria triste. Foi a desistência de um pai quando pediu para tirar a paternidade dele, pediu para o juiz da própria filha. Ele estava lutando 10 anos para conviver com a filha. Contou esse caso para mim. Se você pudesse dar um conselho para alguém que estuda sobre essa matéria, sobre violência doméstica, qual seria? A violência doméstica abrange as crianças também, né? Então, vou falar o seguinte. A guarda compartilhada é aquela que não chega no judiciário. Então, É verdade. Mas eu acho importante, viu? Eu acho importante porque funciona muito bem quando o casal acabou de separar, ainda tem aquele contato, tem até aquela esperança de voltar e tal. Na hora que um arruma uma nova namorada ou um novo namorado... Aí tá feito o tsunami. Exato. Por isso que aí é legal já tá preto no branco pra ter ali que é finais de semanas alternados. Eu gosto, inclusive eu não gosto nem da guarda compartilhada. Eu prefiro a tradicional ali, guarda da mulher, e a gente fica... confundir, né, a guarda compartilhada com convivência. Uma coisa, outra coisa. A guarda compartilhada, na verdade, seria a divisão de decisões, né? Responsabilidades, guarda, mas... Né? Convivência é outra coisa e pagamento de pensão também é outra coisa. Não Exato. São coisas diferentes, cada um no seu quadrado. Zamara, se você pudesse inventar uma lei absurda sobre isso, qual seria? Eu proibiria a frase até que a morte nos separe. Porque as pessoas acham que o divórcio vai levar para o inferno e aguenta tudo que aguentar, porque o padre mandou ficar até a morte. Incentiva, inclusive, feminicídio. Não, devia proibir incentivo, inclusive, feminicídio. Qual foi o momento mais engraçado que você teve nessas experiências como advogada, em geral? Em flagrante, numa madrugada, na delegacia, chegou um caso, Lei Maria da Penha, onde a mulher estava super exaltada, o cara estava na cela, a mulher queria bater nos policiais civis porque ela queria ver o cara na cela. Os policiais não queriam deixar, ela queria ver. Eu perguntei pra ela, mas por que você tá nervosa? Ele não te bateu? Eu só chamei a polícia porque ele não para de beber com o amigo dele. Por que ele não bebe cerveja comigo ali e bebe com o amigo dele? Eu falei que eu ia fazer isso e acabei fazendo e tava muito nervosa. Ele me procurou depois e me pagou pra eu retirar a medida protetiva e eles... É muito comum eu ser contratado pela mulher vítima pra defender o marido. Muito comum. E aí é meio caminho andado. Pra defender o marido? Isso. Porque na ela emoção... tá presa, aí precisa de um advogado. Vai procurar. Lá. Quem procura? A própria mulher que procura um advogado. Se você pudesse dar um conselho cômico para um estudante de direito que está estressado, qual seria? Se você não ama resolver o BO dos outros, engavetando os seus... Pronto. Pare o que tá fazendo. Engavetando os seus. Porque é isso que o advogado faz. Engaveta os nossos BOs e resolve. É um leão para resolver dos outros e um gatinho para resolver os nossos. Pessoal, foi muito bom o programa de hoje. Agradeço muito terem topado, ou terem vindo aqui. Peço para vocês fazerem as considerações finais e despeçam do público. Rodrigo. Muito obrigado por todos aí. Mais uma vez aqui, segunda vez aqui já. Então fica a dica aí, toda quinta-feira, né? Direito Ilustrado, para quem quiser assistir a nossa entrevista aqui. Não sei quando vai pro ar aqui, mas acho que não é semana outra. A partir de que horas? 21, é isso? Isso. A partir das 21 horas. E quem quiser verificar o nosso conteúdo também, assistir o nosso conteúdo, Tribuna do Match, só digitar no YouTube lá, deu Match Canal. Obrigado mais uma vez. Renan, obrigada pelo convite. Adorei a nossa conversa, nosso bate-papo. E fica a dica: não abarrotem o judiciário com denúncias falsas, né? E vamos falar sobre o que é necessário. Vamos deixar
o excesso de lado e pensar direitinho. Perfeito. Movimento Red Pill, alienação parental, violência contra o homem, violência contra a mulher. O programa de hoje foi muito rico. E agradeço você ter assistido até aqui. Deixa o comentário aqui, violência doméstica, para que o YouTube entenda que esse programa, esse vídeo é relevante para esse tema. Curte, compartilha, manda esse vídeo para quem se interessa pelo assunto, seja para estudante de direito, seja para aquele seu tio que apanha da sua tia, ou para sua tia que apanha do seu tio. E denunciem. Denunciem. E procurem, se tiver sido denunciado, uma boa defesa. Uma boa defesa, muito importante. Próxima quinta-feira, 21 horas, estaremos aqui. Todo dia tem vídeo novo no canal. Um forte abraço. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.